deixa. Eu vou. Deixa a glória, tua glória reinar. Deixa perder, deixa o Senhor ganhar na tua vida. E eu vou perder para o teu amor, Senhor, para o teu, aleluia. Deixa Ele habitar em você. Oh, aleluia. Deixa a glória dele reinar na tua vida. Oh, é uma renúncia. Renuncia a si mesmo. Renuncia à vontade da carne. E deixa o Senhor. E eu vou perder. Deixa o amor do Senhor para o teu. Eu vou. Deixa glória. Tua glória reina. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é digno de louvor. Oh, santo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, grupo de louvor. Glória a Deus. Amém. Você está sentindo que a presença do Senhor está neste lugar? Está sentindo que Deus está falando conosco aqui de muitas maneiras? Glória a Deus. Se aproxima mais perto da brasa que você vai ver que o fogo pega em você também. Aleluia. Há um fogo santo queimando neste lugar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E quando esse momento especial ele está ativo aqui no nosso meio, amados, a gente esquece até onde nós estamos fisicamente. Você só se lembra que tem a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Tome assento, meus amados. Que coisa boa, nós reiniciamos a nossa escola bíblica dominical e num tema que nos chama muita atenção e muito necessário nesse tempo atual. Muito necessário. E foi escrito por uma pessoa, esse livro, que tinha sensibilidade para tratar desse assunto, que era o nosso amado irmão Lucas. Lucas, ele era um médico e era um homem que era sensível ao sofrimento humano. E ele se encantou porque ele viu falar de Jesus, que também era um homem sensível ao sofrimento humano. E ele começa a estudar Jesus. Ele fala que tudo que ele fez foi sob investigação, foi sob estudo, foi sob pesquisa, ouvindo pessoas que estiveram com Jesus. E ele se encantou com Jesus e resolveu escrever quem Jesus era e o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava. E ele foi um homem que tinha uma grande sensibilidade à voz de Deus também. E é sobre isso que nós estamos estudando nesse trimestre, aquilo que Jesus fez, que chegou até nós através dos escritos de um homem que tinha alta sensibilidade para as questões dos céus e para as questões humanas, que era nosso irmão Lucas. Portanto, que Deus abençoe você e vamos continuar nessa nossa caminhada aqui. Amados, eu tenho observado e a ministração de hoje, ela está conjugada com o que foi ensinado aqui de manhã. Essa manhã aqui na igreja é uma manhã de ensino da palavra de Deus. E não são coisas distintas umas das outras, as coisas no reino de Deus, elas são todas interligadas. E eu tenho observado que existem determinadas áreas na vida das pessoas e que parece que a vitória nunca vem. Parece que a vitória não vem. Assim, por que a gente passa a vida inteira, pastor Luciano, lutando numa área e parece que a vitória não vem? O que eu tenho observado, isso às vezes é uma família que às vezes ela vive em crises permanentes, ou outras realidades, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma outra situação econômica. Tem gente que vive de situação em situação complicada a vida inteira, e você, o que está acontecendo? Na realidade, eu quero dizer, desde que nós chegamos neste mundo aqui, sendo crente ou não, ouça bem essa palavra, você entrou dentro de um campo de batalha. Você crendo ou não,
tendo a crença que você quiser, você foi colocado neste mundo, você entrou num campo de batalha. A única coisa que acontece quando você aceita Jesus é que esse campo de batalha fica mais claro. Mas todos estamos dentro de um campo de batalha. Todos. Desde que você nasce até que você parte desta vida aqui, você passou a sua existência cruzando por dentro de um campo de batalha. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo, meus amados irmãos? É importante que você entenda isso. Porque se você não entender isso, você parece que a vida sua vai ser um pesadelo, em que você nunca acordou e nunca entendeu o que estava acontecendo, o que aconteceu contigo. Eu estou falando isso dentro da palavra de Deus. E é interessante nós atentarmos para esta realidade, para que a gente não viva uma vida frustrada, ou uma vida derrotista, e você não entende por que isso está acontecendo. Então hoje o Espírito de Deus quer nos alertar aqui, de que você está num campo de batalha, e algumas coisas você tem que conhecer, para você viver neste campo de batalha, e você ser uma pessoa vitoriosa. Alguém aqui gostaria de ser uma pessoa vitoriosa em tudo? Dê um sinal se você crê nisso. A partir de agora, amados, eu quero que você que está ao nosso alcance, aqui na igreja e também nas redes sociais, que você abra o seu coração, para que você comece a ser despertado para algumas atitudes que são necessárias para que você tenha uma vida vitoriosa. Se eu pudesse dar um título aqui hoje, a gente vai colocar um título aqui, até porque nas redes sociais a gente coloca um título lá, seria Oração de Batalha Espiritual. Nós temos que entender isso, e quando você navega pela Bíblia Sagrada, ela vai te mostrando alguns instrumentos que você tem, e você tem que ter, para que você caminhe neste mundo aqui, e você tenha uma vida vitoriosa. Então vamos lá, eu vou ler um texto que está aqui em Efésios, no capítulo 6, versículos 11, 12 e 13. É um texto muito conhecido, que nós falamos muito sobre ele, mas esse texto ele deve ser visitado pelos cristãos algumas vezes durante o dia. Não é durante semanas, não, é durante o dia. Diz assim o texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O 13 ainda diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia da guerra, e havendo feito tudo, ficar firme, não ficar caído no chão prostrado. Para você poder entender esse texto aqui, e o contexto onde você está inserido, nós temos que entender que nós estamos em batalha contra um inimigo, e que nós falamos muito pouco sobre esse inimigo, que tem causado muitos danos na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida de igrejas, na vida da sociedade, na vida de nações. E nós tendemos muitas das vezes a olhar tudo que se sucede apenas pelo plano humano. E é aí que começam os grandes erros. Porque esse inimigo, ele é um inimigo invisível, ele é um inimigo que está sempre buscando uma posição de ocultação, está escondido, camuflado. Ele é astuto, ou seja, ele é inteligente para o mal. Ele é poderoso e ele é destruidor, perseverante e não dorme, não descansa. Então, na realidade, quando você é colocado neste mundo aqui, você está num ambiente que tem agentes que são ocultos, invisíveis, inteligentes para o mal, poderosos, destruidores e persistentes. Você está entendendo o que eu estou falando?
Então veja, quando você entra nesse ambiente, você diz, mas como eu vou agir ou reagir diante de um adversário que tem estas características? Mas vamos ver um pouco mais. E qual é o objetivo desse inimigo que tem essas características? Ele é oculto, ele é invisível, astuto, ele é poderoso, ele é destruidor, ele é perseverante. Qual é o objetivo dele? Destruir tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, todo ambiente que tem paz, destruir todo ambiente que tem amor, destruir tudo que está em equilíbrio nos relacionamentos, destruir todo ser que adora a Deus, destruir todo ser que ama a Deus, destruir todo ser que obedece a Deus, perverter toda a criação, todo o projeto de Deus para o homem, destruir a família, destruir os filhos, destruir os relacionamentos conjugais, destruir a unidade, destruir a igreja, destruir nações, destruir governos, destruir políticas, destruir economias, destruir culturas, e aí vai, destruir a esperança, destruir a fé, a alegria, destruir a visão, destruir os propósitos de Cristo na sua vida, destruir a segurança que há em Cristo, destruir a fé que há nas promessas do Senhor, destruir a verdade da palavra de Deus, levar os homens ao pecado, a toda sorte de pecado, levar os homens às maiores profundezas do pecado, levar os homens a conhecer as profundezas das trevas e da morte, dos vícios, da prostituição, dos homicídios, dos suicídios, lançar tropeços, e aí a lista vai. Esse inimigo que nós acabamos de ler aqui agora, principados e potestades, eu citei aqui um pedacinho daquilo que ele faz. E quando você é lançado neste mundo, e você entra aqui, o inimigo olha e diz, existe mais um que chegou para nós combatermos contra ele. E esse mais um é você. E quando você aceita Jesus, ele diz, esse aqui agora tornou-se um alvo mais específico. Então você entra num mundo que tem um inimigo que quer fazer tudo isso, destruir tudo. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é justo. Onde tem paz, ele entra para tirar a paz. Onde tem amor, ele entra para tirar o amor. Onde tem unidade, ele entra para quebrar a unidade. Onde tem alegria, ele entra para tirar a alegria e colocar a tristeza. Onde tem paz, ele vai colocar a guerra, a confusão, a dissensão, a dificuldade. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao campo de batalha. Pergunta agora, você está preparado para isto? Igreja, você está preparado para isto? Famílias que aqui estão reunidas e nos acompanham pelas redes sociais, vocês estão preparados para viver neste campo de batalha? Jovem, você está preparado para viver nesse campo de batalha? Obreiro, você está preparado para viver nesse campo de batalha? Líder, você está preparado para viver nesse campo de batalha? Você pode começar a fazer algumas avaliações agora e ver algumas áreas da sua vida em que esses ataques estão acontecendo. Mas eu quero convidar a igreja agora. Eu queria que colocasse aqui no telão Salmo 18, versículos 1, 2 e 3. E eu queria que toda a igreja, nós declarássemos o que está neste salmo aqui, Salmo 18, versículos 1, 2 e 3. E eu quero que toda a igreja, nós vamos declarar juntos o que está escrito aqui. Você tem que começar a dizer o que você pensa em Cristo Jesus. O problema, amados, é que nós não temos o hábito de tomar posse de determinadas declarações a nosso respeito no mundo espiritual. Se você chegar, às vezes, numa situação, alguém pergunta assim, quem você é? Você diz, eu sou fulano de tal. Você mostra uma identidade ali. E a pessoa, então, quando olha para você, diz, ah, sim, senhor, então, muito bem, o senhor é fulano de tal, né? Declara um ato de respeito porque você declarou quem você é. E, às vezes, nós estamos debaixo de tremendas batalhas e você nunca declara quem você é nessa batalha. Então eu quero convidar a igreja, se não for incômodo para você, se você pode, vamos ficar de pé e vamos fazer essa declaração que está escrito aqui. Eu vou iniciar o versículo, deixa no primeiro lá. A hora que a gente estiver terminando a primeira palavra, a última palavra do primeiro versículo, Rafael, você muda para o outro versículo. Ali está escrito assim, eu, ó Senhor,
força minha. Ó Senhor é a minha rocha, o meu Deus, o meu rochedo, em quem a força, meu alto, invoco, que é eu. Amém. Amém. Você pode dar glória a Deus, amado? Esse é quem você é. Volta lá no versículo 2. Volta no 2. Volta lá, Rafa. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu rochedo, em quem? É o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro. Aleluia. Tome assento, amados. Todos que você for declarar isso, fique de pé, para todo mundo espiritual saber quem você é e o que você tem ao seu favor. Amados, tome posse dessa palavra aqui. O que você tem ao seu favor. O inimigo tem que saber que você declara quem você é quando você entra em batalha. Amado, não deixe o inimigo tomar posse daquilo que é teu. Levanta e declare quem você é em Cristo Jesus. Nós temos que ter o hábito de fazer isto. Porque quando o inimigo vem, você abaixa a cabeça e começa: ai, amado irmão, tem misericórdia, eu estou debaixo de uma luta tremenda. Ao invés de você dizer isso, levante e declare: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Você tem que declarar isso. A hora que a batalha vem, você declare isso. Você percebeu quando as pessoas iam entrar em guerra antigamente? O exército, antes de marchar, eles tinham o grito de guerra. Por que eles tinham o grito de guerra? Porque aquilo no mundo humano gerava neles mais coragem. Porque eles estavam indo enfrentar o inimigo, que era uma máquina de matar. Então eles sabiam disso, eles diziam: não, mas nós somos mais fortes e vamos declarar. E eles declaravam inclusive os deuses deles. Sabiam disso? E você vai ver muitas orações aqui. Davi era um guerreiro, ele sabia disso. E você vai ver muitas declarações dizendo: mas o Deus de Jacó está conosco. Essa é uma declaração de quem está em guerra. Você vai ver isso no Salmo 42 você vai achar isso aqui, no Salmo 46 você vai achar isso, vai dizer: o Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio. Então, na realidade, essa daqui são declarações de quem está num campo de batalha. E nós, como igreja, esquecemos de que temos uma identidade para a guerra. E nessa identidade aparece você e alguém, uma mão em cima de você, chamado: o Senhor é a minha rocha. Então, quando o inimigo olhar para a sua identidade, ele vai ver você e mais alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui que está algumas chaves que a igreja tem que tomar posse disto. Amados, nós fizemos essa declaração, mas você não vai vencer esta batalha se você não estiver vestido das armaduras de Deus. E foi o que nós lemos aqui agora. Em Efésios. Porque o apóstolo Paulo sabia disso. Eles revestiam de toda a armadura de Deus. Então, amados, a batalha que nós estamos inseridos nela, você não vence se você não estiver com todas as armaduras com você. Ninguém vai para a guerra. Olha, por exemplo, você vai aqui na cidade, você vai ver os policiais militares todos usando um colete e uma arma. Aí, quando isso é uma situação de policiamento chamada ostensivo preventivo, mas se fala assim: tem uma rebelião em tal local, só usar o colete e uma arma não é suficiente. Então vai ter que usar um capacete, vai ter que usar um escudo, porque o campo de batalha mudou de característica. Se você pega um exército e ele vai para a guerra, o soldado não vai vestido de terno e gravata. Ele vai vestido com a roupa que confunde ele no terreno, ele vai com capacete,
ele vai com mochilas, ele vai com armamento, ele vai com uma série de coisas. Aí daqui a pouco vem os carros de combate, tem os aviões, tem os navios, porque o cenário requer que você vá com toda a armadura. E todas as armaduras militares, elas são encoraçadas. Ou seja, ela tem que ter resistência para quando o inimigo atacar, ele não vai perfurar você. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus. Só quem está vestido das armaduras de Deus é que está apto para esta guerra. Então eu coloquei aqui a primeira coisa, o inimigo. Em segundo lugar, uma declaração de quem nós somos. E agora, nesse quem nós somos em Cristo Jesus, nós também temos que estar vestido de uma armadura. Porque se você não tiver vestido da armadura, eu vou dar um exemplo aqui. Se você tiver faltando alguma coisa na sua vestimenta de guerra, o que vai acontecer, por exemplo, vossos lombos cingidos com a verdade. É um ingrediente da armadura. Lombos vestidos com a verdade. Aí você vai lá, tira essa parte. Não é isso, pastor? Vamos fazer um exercício. Você tira essa parte. Tira a verdade. Então a verdade passa a ser algo que não tem mais relevância para você. Uma mentirinha aqui, uma falsidadezinha ali, e você vai. Então você deixou uma área exposta. E essa área exposta do inimigo astuto, que ele está sondando você, rodeando em volta de você, ele acha essa área exposta. Ele disse, é por aqui que eu vou atacar. E pronto, e ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma fortaleza dentro de você por aquela área. Ele vai montar dentro de você a chamada fortaleza do engano. E ela vai ser montada dentro de você e ele vai guerrear dentro do seu quartel com você. E aqui, amados, que está o nosso problema. Quando nós deixamos áreas vulneráveis, o inimigo ele entra sorrateiramente, monta uma fortaleza dentro de nós, e a pior coisa é você combater dentro de casa, dentro do ambiente que você achava que tinha controle. E você acha o inimigo lá, e por que ele está lá? Porque tinha um ponto de conexão com ele. Era uma área da sua vida que ela estava exposta, e ali não tinha cobertura de uma armadura. Eu estou dando aqui um exemplo dentro da palavra e que ele é muito real no tempo de hoje. Isso é muito sério, amados. Cada um tem que vestir todos os ingredientes da armadura de Deus. Igreja, você está entendendo isso? Todos os ingredientes da armadura de Deus. Todos os dispositivos dessa armadura tem que estar. Capacete da salvação, amado. O que tem entrado dentro de você pelos seus ouvidos, pelos seus olhos? Pela sua mente? O que tem entrado? Você está usando capacete? Tem muita gente que está caindo porque está andando sem capacete. Por que é obrigatório andar de capacete de moto, não sei o que? Porque você vai bater a cabeça, você vai morrer. A cabeça é um órgão importante. E no ponto de vista espiritual também, amados. O pecado não vai entrar pelo dedão do pé, ou pela unha da mão, ou pela ponta do cabelo. Ele vai entrar por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Então, amados, nós temos que andar o tempo inteiro vestido. No início, quando a gente faz o treinamento, aquele monte de coisa da armadura incomoda. É pesado, o capacete, a cabeça livre é melhor. Você tem que usar colete, época de calor, então aquele colete fica suado por dentro. Tem que usar aquela bota, época de calor, né? Todo mundo que gosta de usar uma sandália, tem que usar uma bota que vem até aqui. Você tem que estar vestido com aquelas armaduras todas. No início incomoda, mas depois com o treinamento, aquilo passa a ser natural. E tem que ser natural para você usar o capacete da salvação. O Espírito Santo está me dizendo que tem muita gente aqui sem capacete. E que precisa vestir o capacete da salvação. E é só ele que protege, não tem um capacete número 2. É o da salvação. Ah, pastor, eu tenho meus critérios. Esse seu capacete é aquele que o inimigo, na primeira bala que bater, vai furar. Só tem um capacete, é o capacete da salvação. Veja só que quando o inimigo olhar na sua cabeça, tem que ver o capacete da salvação.
Porque quando fala salvação, fala do sangue derramado na cruz do Calvário, fala do sacrifício de Jesus, fala que você foi justificado pela obra perfeita da cruz. E quando ele bate o olho na cabeça, que é o ponto central que ele quer alcançar, ele vai ter que encontrar lá a identidade de qual batalhão você pertence. Ele tem que bater o olho e falar assim: tem o sangue de Cristo aqui, ele pertence ao exército celestial, combatendo aqui na terra. Você tem o capacete da salvação? O que tem entrado na sua vida? Tem muitas cabeças vulneráveis. O Espírito Santo está dizendo: é tempo de você colocar o capacete. Porque, mas o que entra pela cabeça, pela mente, pelos olhos, quando você está sem o capacete, entra no seu corpo, o inimigo monta uma fortaleza lá dentro e ele passa a ditar o teu comportamento na área que aquela fortaleza está atuando em você. Vou dar um exemplo. A pessoa ficou vulnerável sem o capacete. Um homem está sem o capacete. Daqui a pouco ele cai em adultério. A mulher está sem o capacete. Daqui a pouco ela diz que ela tem que ser sensual. Porque ela tem um corpo legal, tem que mostrar alguma coisa para os outros. Começou o pastor. Comecei sim. Eu quero que você entre no céu. Eu quero que você entre no céu como um homem santo, como uma mulher santa. O diabo está aproveitando muita gente assim o capacete, está colocando mensagem que está transformando o comportamento de muitos crentes. E é por isso que famílias não têm vitória, por isso que tem problemas ministeriais, problemas de igreja, problemas tantos. Por quê? Sem o capacete. E vou dizer uma coisa, uma casa onde os pais estão sem o capacete, você está ensinando os seus filhos a andar também sem capacete. Deixa Deus falar com você nesta manhã. Você está num culto de ensino e chegou a hora da gente falar das coisas sérias. Nós gostamos de igreja mamão com açúcar. Uma igreja que não toca naquilo que o inimigo tem prazer. Mas o Espírito Santo, e nós estamos estudando sobre isso, ele está nos trazendo à tona algumas coisas que não deixam a sua vitória aparecer. Porque tem uma fortaleza que está, às vezes, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, porque nós estamos sem algum ingrediente da armadura. E o inimigo está fazendo uma festa, às vezes, na vida das famílias e de muita gente. Vou dar um exemplo aqui também do que está acontecendo no mundo hoje. Eu fui ver umas estatísticas do IBGE. Nos últimos 6 anos, no Brasil, do 0 até os 6 anos, até onde eu vi a pesquisa, nós temos 4,5 milhões de crentes desigrejados. Pergunta agora, qual foi o ingrediente da armadura que foi afetada? Eu queria que você respondesse à luz do que está no livro da Palavra de Deus aqui. Que ingrediente, qual foi o dispositivo de armadura que não estava nessas pessoas? Olha só, o capacete estava lá. O escudo da fé. Devia ser um escudo que também estava com um defeito. E você vai ver que tem alguns ingredientes que não estavam presentes na armadura. Nós temos, amados, se fôssemos juntar toda a igreja que aceitou Jesus desde que algum tempo aqui, estou falando entre as pessoas vivas, a nossa igreja quase ela quadruplicaria o seu número de membros. Se você perceber, todos aqueles que caíram ou se afastaram, tinha áreas abertas na vida e que não tinha cobertura de dispositivo de armadura. Isso vale para pastores. Tem um pastor hoje, Assembleia de Deus preso. Pode um negócio desse? Se você perceber, tinha áreas que não estava coberta pela armadura. E o inimigo ele entrou, fez uma fortaleza e agora, pá, destruiu. Escândalo, humilhação, vergonha para ele, para a família, para todo mundo. Imagina agora a esposa desse
nesse nosso amado irmão que está nessa situação difícil, andando pela rua, dizendo, ela é a esposa daquele que está preso, pastor. Escândalos após escândalos aí, coisa muito séria, amados. Se você acompanhar os noticiários, o que tem de gente de nome nacional, evangélico, enrolado por aí, é que o inimigo fez a arruaça, saiu e deixou a pessoa exposta, porque ela não tinha os ingredientes das armaduras de Deus. Vou dizer, pregar bem não significa que tem armadura. Cantar bem não significa que tem armadura. Ser bem-sucedido economicamente não significa que tenhamos armaduras. Cuidado, tem gente bem-sucedida financeiramente caindo, gente que canta bem caindo, gente que prega bem caindo, porque está faltando armadura. E quando você tira algum ingrediente, você perde a sua habilitação para vencer esta batalha. Pastor, mas como é que eu vou lutar contra um inimigo oculto, invisível, astuto, poderoso, destruidor, perseverante? Ah, sim. Foi falado pelo evangelista Cláudio logo no início. Você tem uma arma chamada oração e jejum. E quando você começa a orar em determinados níveis, Deus mostra onde está escondida a fortaleza do inimigo. Porque quantas vezes nós estamos lutando contra a carne e sangue? Você quer ver todos os marginais mortos? Você quer ver todos os ministros do Supremo destituídos? Todos os políticos corruptos? Nós lançamos uma sentença sobre todas essas pessoas, porque a gente não vê o que está por trás. Aquela família que está sempre em crise, você não sabe o que está por trás. Mas quando você começa a orar e você começa a jejuar, o Senhor revela. Além de você ter a armadura, você agora enxerga pelos olhos espirituais aonde está a fortaleza do inimigo. E a igreja tem que saber isso, tem que conhecer isto. Isso é muito sério. O nosso grande problema é que às vezes nós preferimos lutar contra o que nós vemos e desprezamos o que não vemos. Mas, amados, a Bíblia não fala que nós somos espirituais. Então, se nós somos espirituais, há em nós, então, uma visibilidade. Você enxerga aquilo que ninguém está enxergando. E veja só, há certas batalhas, e eu diria que quase todas elas, assim posso dizer, você vai vencer se você tiver, vamos traduzir aqui, medidas. Vamos colocar aqui tipo uma taça. Se você tiver nessa taça medidas de oração. Vocês estão me entendendo, amados? Revestir toda a armadura de Deus, não é isso? Conhecer o seu inimigo, a declaração de quem você é, mas aquilo que você tem que fazer para fazer a sua manutenção nesse campo de batalha. Então o que acontece? Você vai ter que encher essa medida de oração e jejum. Uma coisa que nós como igreja não gostamos mais de fazer. Nós não gostamos. As igrejas acham que a oração é coisa das mulheres, sobretudo nós homens. Cometemos um grande erro. Um grande erro. Como outro dia a Delma estava conversando comigo, falando assim, vem cá, nome de pregadores famosos. Você tem A, B, C e D. Nome de homens de oração famosos. Quem conhece alguém? Levanta a mão. Que é um homem que é conhecido por orar e Deus fazer grandes coisas. Quem conhece aí? Você conhece pregador de montão. Está nos teus DVDs aí, no teu YouTube, que você vê de manhã, de tarde e de noite. Levanta agora os homens de oração, as mulheres de oração que estão lá. Levanta. A fulana é conhecida no Brasil inteiro porque mulher de oração. Fulana é porque é homem de oração. Quem é? Sabe por que isso? Porque nós abandonamos essa primeira medida, que é a medida de oração e jejum. Quando você ora, você vai gerando medidas de
oração, eu coloco comparativamente numa taça. Quando chega num certo nível do teu memorial de oração, o Senhor Deus dispara os seus decretos. E ninguém segura um decreto de Deus a seu favor. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Da mesma forma que quando a gente peca, o homem está no pecado, ele vai gerando medidas de iniquidade, que quando chega num certo nível, dispara o juízo de Deus. Você vai ver isso em relação a Sodoma e Gomorra, em relação ao mundo do dilúvio, em relação a tantas outras realidades. Em relação ao próprio país de Judá, que foi para o cativeiro, porque atingiu uma medida de iniquidade que disparou o juízo de Deus. Mas quando você atinge medidas de oração e jejum, você dispara os decretos de Deus ao teu favor. Então você começa a ver, agora eu estou entendendo, a minha vida é assim, meia miserávelzinha, é porque eu não tenho medidas de oração lá. Não estou entendendo? Isso aqui implica em uma responsabilidade que ela é individual. Mas veja só, tem certas batalhas que você batalha sozinho. E você então tem que ter medidas de oração e medida de jejum. Tem batalhas de família, que você vai ter que ter uma medida de oração, uma medida de jejum e uma medida de unidade. Tem certas batalhas em família que você só vence se a família entrar em guerra. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Está meio murcho, mas é assim mesmo. Essa palavra aqui ela pode salvar muitas famílias a partir de agora. Então, se a tua família ela não tem medidas de oração, não tem medida de jejum, não tem medida de unidade, o inimigo diz, é daquele jeito. Eles estão vestidos de armadura, mas eles não têm força para batalhar. Tem certas batalhas para a igreja que nós só vamos vencer se nós tivermos medida de oração, medida de jejum e medidas de unidade. Não adianta um pastor querer lutar sozinho, um obreiro querer lutar sozinho, a irmã querer lutar sozinho, uma líder querer lutar sozinho. Tem batalhas para a igreja que ela só vence se ela tiver essas três coisas: medida de oração, medida de jejum e medida de unidade, porque nós estamos em guerra. Eu estive recentemente, aqui na igreja a gente recebe pastores de vários lugares. E chega um pastor e diz assim para mim: pastor, eu fui numa igreja tal, e lá chegando, não sei porquê, o obreiro de lá me ignorou e eu estava indo representando o nosso ministério lá. Quer dizer, a direção do nosso ministério lá. E cheguei lá, né, me ignorou. Aí um outro obreiro, que não é o pastor da igreja, me chamou para sentar no púlpito. Sentei lá. Ele apresentou todo mundo que era visitante e sempre me ignorando. Aí uma hora no meio do culto, eu falei para minha esposa assim: vamos embora, que eu acho que nós estamos incomodando aqui. E esses dois obreiros não se falam até hoje. São dois líderes importantes. Não adianta se nós quebrarmos a unidade da liderança. Isso me doeu naquele dia, porque um dos pastores, o que foi humilhado, me contou isso para mim. Aqui, nessa igreja. Eu não sou líder dele, mas, enfim, as pessoas às vezes nos procuram e elas estão sobrecarregadas, como eu sou um campo neutro, e às vezes abrem o coração. Amados, não adianta nós queremos avançar se essas três medidas não estiverem nos níveis adequados para que Deus dispare os decretos de vitória sobre a igreja agora. Eu falei, isso é válido no campo individual, é válido no campo da família e é válido no campo da igreja.
As batalhas da igreja, ela só vence se essas três coisas estiverem juntas. Medida de oração, medida de jejum, porque a oração vai mexer com tudo na nossa vida, inclusive a parte da unidade. E se nós não tivermos também medidas de unidade. Então, tudo vem junto. Medida de oração, medida de jejum, medida de unidade. Tanto é importante que Jesus, no capítulo 17 de João, ele ora por isso. Pai, assim como eu e tu somos uns, que eles também sejam um como nós somos. Jesus sabia que a força de ataque da igreja, ela está na oração, no jejum, está na unidade. A força de batalha, de impacto da igreja está nisto. Então a igreja tem que estar revestida de toda a armadura de Deus, saber quem ela é em Cristo Jesus, mas ela tem que ter essas três medidas construídas. Vou avançar um pouco mais. Na igreja aqui nós colocamos aqueles 21 motivos de oração, lá tem pelo Brasil. A mesma coisa. Agora, as igrejas, a igreja, o corpo de Cristo, tem que ter medidas de oração, medidas de jejum e medidas de unidade. Eu estava orando e Deus disse, nenhum ministério vence principado e potestade do Brasil sozinho. Ah, porque eu sou da igreja A, eu resolvo. Eu tenho muita gente, tenho rádio, televisão, tenho não sei o quê. Ninguém vence. Só se nós nos unirmos como corpo. E esse corpo tem que ter medida de oração, medida de jejum e medida de unidade. Senão a gente não vence principados e potestades. Amados, isso aqui não é teologia para poder ocupar o seu tempo domingo de manhã. Isso aqui são chaves de vitória. Porque tem muitos que aceitaram viver debaixo de jugo do maligno. Tem famílias, amados, de evangélicos que são regidas por fortalezas do inimigo. Por que isso? Amados, e o inimigo tem lançado em cima do povo de Deus uma onda de incredulidade, de cegueira, para que ninguém perceba que a ação é dele. A ação de danos, a ação de destruição. E às vezes nós aceitamos viver nisso. Irmão, não tem jeito, né? Realmente, olha, irmão, a minha vida é assim mesmo. Amados, aquilo que nós lemos no livro de Salmo 18, está lá, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O Senhor é o meu escudo, é a força da minha salvação, meu alto refúgio. Não é o que está escrito aqui? É tempo de tomarmos um posicionamento. Nós estamos num culto de ensino da palavra de Deus. Amados, ensino da palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, lembra-se disso. Declare quem você é. Tome posse de todas as armaduras de Deus. E encha as medidas de oração, medidas de jejum e medidas de unidade. Você vai ver que ninguém te segura mais. Não saia daqui e deixa isso de lado. Porque quando você começa a orar, volta a repetir aqui, já estamos encerrando. Deus começa a revelar para você aonde o inimigo está escondido. Tem inimigo escondido dentro de casamentos, dentro de lares. Ele está lá. E cumprindo o propósito dele, que é causar danos, roubar, matar e destruir. Roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua esperança, roubar tudo, o seu gosto de viver. Ele está lá, ele está dentro de uma fortaleza. E você não está vendo. Você quer chegar lá? Você quer combater nessa área? E quer tomar posse das bênçãos do Senhor? Gere medidas de oração, medidas de jejum e medidas de unidade. Falando agora quando você não está mais no plano individual. Isso nós precisamos como família, como igreja. Comece a restaurar os altares de adoração dentro da sua casa. Comece a restaurar os altares de intercessão. Comece a restaurar os altares de gratidão. Comece a restaurar isso. Comecemos a perdoar uns aos outros. Amados, vamos tirando as barreiras que impedem com que essas três medidas estejam cheias. A oração, amados, ela gera no mundo espiritual aquilo que vai se materializar no mundo físico.
Pastor, mas está na Bíblia? Tá. Vou dar um exemplo no livro de João, se não me engano, no capítulo 10 ou capítulo 11, quando fala da ressurreição de Lázaro. Você vê que Jesus, ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. E Jesus não vai no mesmo dia. Mas Jesus era um homem de oração. Jesus vivia sempre em oração. Depois você lê em casa, João 11. Mas Jesus era um homem de oração. Ele gerava no mundo espiritual essas medidas. E por isso que o ministério de Jesus era um ministério vitorioso. Jesus era um homem de oração. Às vezes Jesus estava num lugar e quando os discípulos levantavam de manhã, ele dizia assim, ele levantou muito cedo, ainda escuro, e orava. Então Jesus, ele tinha uma intimidade com Deus e ele via aquilo que muitos não viam. Por quê? A medida de oração e jejum que Jesus tinha permitia a ele visualizar aquilo que muitas pessoas que não tinham as mesmas medidas não viam. E no caso aqui de Lázaro, Jesus recebe a notícia, aí diz assim, nosso irmão Lázaro dorme. E quando ele fala assim, nós vamos ressuscitá-lo, porque Jesus já tinha gerado isso numa medida de oração. E Jesus, quando chega lá, não chega para poder declarar que Lázaro está morto. Jesus, ele faz uma oração, quando ele chega lá, uma oração de gratidão a Deus. E ele diz assim, Pai, te dou graças porque tu sempre me ouves. Porque tu me ouvistes, no passado, como sempre tu me ouves. E eu falo isso para que todos creiam que o Senhor é Deus que me enviou. Oração de gratidão. E diz assim, ele se dirigindo para a porta do túmulo, gritou em alta voz, Lázaro, sai para fora! Ele não orou ali. Ele deu um comando. Ele deu um comando espiritual, para que o Espírito entrasse em Lázaro de volta e ele recebesse vida. Mas ele tinha gerado isso numa medida de oração e o decreto de Deus estava com ele. Ele só liberou na porta do túmulo. Vocês estão entendendo, meus amados? Medidas de oração e jejum. É o que faz a diferença. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Leve essa palavra no seu coração. Armaduras de Deus, oração e jejum, são as armas que rompem as fortalezas do inimigo. E aí, a hora que você rompe as fortalezas dele, você destrói a sua vida, ela passa a gozar daquelas bênçãos espirituais que Deus fala para a gente também no livro de Efésios. Porque essa guerra, amados, por isso que tem oração e jejum, porque ela não é aqui, ela é lá num lugar chamado lugares celestiais, que o grego chama de eporâneos, e nesse lugar é onde a batalha é travada. Ela não é aqui. Nós temos que entrar lá. Você vai entrar lá com as armaduras de Deus, declarando quem você é em Cristo Jesus, e com medidas de oração, medidas de jejum, e no plano coletivo, medidas de unidade. E aí nós vamos entrar lá, a hora que a igreja entra lá, ela começa a batalhar lá, em unidade, sabe o que acontece? Os principados, todo mundo tem que sair de lá, porque aquele lugar lá é da igreja do Senhor Jesus. Não deixe que um principado fique sentado lá no teu lugar. É você que tem que estar lá. É nós que temos que estar lá como igreja. Amado, você está disposto a pagar esse preço? Nós estamos vendo o tempo da igreja cansada, da igreja que não crê, da igreja que crê pouco nessa palavra aqui, uma igreja que adotou, olha bem, vou dizer isso para os irmãos aqui, estamos no culto de ensino. Estávamos nessa semana, terça-feira, num movimento de oração, e Deus me mostrou fortalezas do inimigo dentro de igrejas. Olhe bem que eu vou passar para os irmãos aqui. Crê quem quiser. Fortaleza do inimigo dentro de igrejas. E que o inimigo ele entra
astuto, ele entra escondido, monta a fortaleza dele. Ele veio fazer o quê? Roubar, matar e... Então ele vai roubando a fé dos crentes, vai roubando a alegria dos crentes, vai roubando a esperança dos crentes, vai roubando a unidade dos crentes. Você não está vendo que ele é astuto. E aí, para você achar que você ainda tem alguma coisa, ele coloca um presente. A visão que Deus me deu é essa: um presente na mão de cada crente, com um laço bonito. Esse presente chama-se religiosidade. E na visão que eu vi vários crentes andando com esse presente na mão, achando que tinha tudo ali. Mas é uma caixa vazia. Deus hoje está desmascarando, amado, o inimigo que age, que tenta montar fortaleza no meio da igreja. Agora, dentro da tua casa, é você que vai batalhar. O pastor não vai entrar lá, é você que vai ter que entrar lá, você que está lá, você que vai ter que revestir das armaduras de Deus, declarar quem você é em Cristo Jesus e gerar medidas de oração, jejum e unidade. Os irmãos entenderam essa instrução? O inimigo vai lutar contra você para você não colocar isso em prática. Porque a função dele é roubar, matar e destruir. Inclusive a você e a sua família. Então, na realidade, você vai sair daqui, o inimigo vai tentar fazer você esquecer o que foi ensinado aqui. Ele vai tentar tirar da tua mente aquilo que o Espírito Santo está ativando em você, que você é um soldado de Cristo. O Espírito Santo está ativando isso. A hora que você sair dali, o inimigo vai tentar te desconectar disso. Vocês estão entendendo, amados? Nós estamos num culto de ensino. Deus quer salvar famílias aqui, ministérios. E essa palavra ela é estratégica para nos levantar em Cristo Jesus. Não deixe o inimigo fazer festa dentro da sua casa. Não vamos deixar o inimigo fazer festa aqui dentro, porque aqui não é lugar dele, aqui é lugar do Espírito Santo de Deus. Não vamos aceitar ser uma igreja morna. Não vamos aceitar ser uma igreja acomodada, vamos ser uma igreja ativa. E o Espírito Santo está aqui nesta manhã para liberar bálsamos de renovo e de vigor sobre a sua vida, sobre esta igreja aqui. Nós precisamos disso, amados. O Espírito Santo tem falado comigo, chega de água com açúcar. A igreja não é um spa e eu não sou coaching. Não sou contra isso. Nós precisamos, na área secular, de nos desenvolver como seres humanos, aprender a gerenciar melhor as coisas, mas aqui é um local onde o Espírito Santo, ele é que age, segundo as regras do reino de Deus. E o Espírito Santo não veio para brincar conosco aqui, ele veio para nos ajudar a vencer nesse campo de batalha que nós estamos. Leve essa palavra no seu coração, meu irmão. Abra sua mente, seu coração para esta palavra. Aqui está sendo liberada chaves para a vitória. Não adianta você, irmão, ora por mim, irmão, ora. Você tem que ter a tua medida de oração, a tua medida de jejum. Você tem que tomar posse das armaduras de Deus. Eu não vou vestir por você, a minha é minha, a sua é sua. Nós podemos nos ajudar sim, um ou outro em oração, nós oramos uns pelos outros, mas tem certas áreas de batalha que aquela é sua. Lá dentro da tua casa é sua, aquela coisa íntima do seu ministério é só você. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Porque, amados, Deus quer usar um exército maduro. Pessoas maduras, isso também está no livro de Efésios aqui. Não vamos entrar nesse assunto agora. Que Deus abençoe você, a sua casa e o seu ministério. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e comece a ser um destruidor de fortalezas do inimigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela revelação do Senhor nesta manhã. O Senhor tem falado aqui desde o início, na oração, nos louvores e na ministração da tua palavra. Pai eterno, que a visão liberada aqui, que nos veio por revelação do teu Espírito, ela encontre espaço em cada coração, em cada família, em cada ministério aqui representado. Pai, levanta os teus filhos para serem destruidores de fortalezas do inimigo. Ó Deus, nos dá força para nos levantarmos e vestirmos de toda a armadura de Deus
e cada dia declararmos quem nós somos em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, que sejamos geradores de medidas de oração, medidas de jejum e medidas de unidade. Recebe, Pai, a nossa oração. Fica conosco, Pai, desperta esta igreja. Ativa as áreas que estão adormecidas, que são necessárias para as guerras tremendas deste tempo, meu Deus. Que cada membro de família aqui, que cada sacerdote do lar, que cada irmã, que cada filho, que cada líder de departamento, ministério, Senhor, seja visitado nesta manhã e que sejam ativados, Pai, a consciência de que nós somos teus servos, levantados para guerrear as guerras do Senhor. Pai, queremos ver uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia da tua presença, uma igreja ousada, que avança, Senhor, para declarar que o Senhor reina, está vestido de majestade, que usa de amor e misericórdia para com aqueles que o invocam. Pai, levanta-nos para sermos destruidores de fortalezas do inimigo. Mas eu te peço, desperta nessa igreja um espírito de oração. Ó Deus amado, um espírito de unidade. Um desejo de descer às profundidades do conhecimento de Deus. Desperta nessa igreja, Senhor, um desejo de andar mais perto de Ti, de mais santidade, de mais temor, de mais obediência. Ó Deus, de desejo verdadeiramente sermos representantes do Teu reino na terra. Fica conosco, meu Pai. Desperta esta igreja. Desperta este rebanho, Senhor. Não nos deixa nos acomodar debaixo das regras do inimigo, mas que sejamos nós a impormos as regras pela luz de Cristo que está em nós. Dá vitória, Senhor, para cada um aqui. Levanta, Pai, intercessores. Levanta homens e mulheres ousados na oração, ousados na fé, Senhor, que façam a diferença nesta igreja e neste tempo, meu Deus. Desperta todos aqueles que dormem e ativa em nós o espírito de coragem, o espírito de ousadia, meu Deus amado, para esta guerra. É a minha oração que faço a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre esta igreja. E todos que recebem esta palavra diz: Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Leia mais uma vez Salmo 18, 1, 2 e 3. Lá está a nossa identidade em Cristo Jesus. A paz do Senhor para todos. Mais tarde estaremos aqui no nosso culto de celebração em nome de Jesus.